Aí nem pra isso eu gostava. Daí a mulher falou que ia chegar em casa e ia pegar a menina. Aí minha mãe ficou de boa, né? Falou, não, minha filha, né? Santinha já tá aqui, né? Não fez nada, né? Ela já tá em casa. Aí no outro dia a mulher foi lá e contou pra minha mãe e falou assim, ô Adriana. Aí eu falando o nome da minha mãe aqui. A Daiane, acho que tá mentindo pra você, porque a Andri foi na aula e teve aula normal, eu liguei pro motorista e tudo. Daí a minha mãe chegou em casa e falou, você não foi pra aula de novo, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, claro que eu fui aquela menina que fica mentindo. Sofria bullying. Ai, foda, né? É, meu Deus. Era a fase que eu jogava Free Fire. Aí, em minha defesa, eu tinha só 14 anos, tá? Então, em minha defesa, eu ainda era uma criança. Tinha 14 ou 15, não lembro. Ah, entendi. Aí, escola é uma tortura se você não. Hoje em dia, se eu fosse eu de hoje em dia, naquele tempo, eu acho que ia ser bem diferente. Mas, como não é, eu era quieta, eu, tipo, não me enturmava com ninguém, mas eu também não era nerd, né? Eu ficava na minha, só era quieta, não gostava de conversar, não conseguia fazer amizade também com as pessoas. Aí eu tinha só uma amiga. Daí, tipo, eu só ia pra aula quando a Nick ia, né? E daí quando. Depois, antes dela sair, eu ia. Não faltava aula, não podia faltar aula de jeito nenhum, porque a Nick não faltava. Aí quando ela parou de ir, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ir sozinha? Eu não quero ir sozinha, eu tinha vergonha de ir sozinha. Aí eu ficava faltando. Até minha mãe me dar uma coça. Ah, teve uma vez também, né, que eu fui fazer isso. Isso eu já tinha feito antes com a minha mãe, não tinha visto isso. E eu contei isso pra ela depois de um tempo que ela falou, nossa, eu não vi. Tinha nada sem chance. Era um patinho feio. Não que agora eu seja bonita, né, mas antes era pior. Eu ficava na receita, mas também me lasquei bastante. Aprendeu o quê? Sei lá, escola é uma loucura. Esse sem chance apareceu de volta. Estranho, né? Ah, teve uma vez que eu fiz isso também. Aí a minha mãe, ela tava em casa nesse dia, só que ela ia sair. Aí eu levantei, tudo, eu ia ir pra aula nesse dia, não ia querer, não tava querendo faltar. Só que daí eu tava com sono, me deu aquela preguicinha, eu falei, quer saber, eu não vou ir. Só que eu sabia que minha mãe ia estar em casa nesse dia. Aí o que que eu fiz? Ela tinha um sofá assim meio de canto, sabe? E daí ela deixava ele um pouco afastado da parede. E daí tinha cortina, tudo assim. Eu peguei meu travesseiro, peguei uma coberta, bem fininha, né? E fui lá pra sala, né? E fiquei lá. Aí eu me escondi atrás da cortina. E daí, quando eu escutei o barulho dela levantando, eu joguei o travesseiro em cima do sofá, né? E a mantinha e fiquei deitada atrás da cortina. Bem sonsa, né? Eu não cheguei a usar isso. Mas eu ouvia falar bastante. Agora eu só uso o Tinder. Aí ela pegou e foi, ela levantou. Aí ela foi porque ela tem mania de quando ela levanta abrir a janela, né? Aí ela foi, abriu a janela assim, nossa senhora, minha alma quase saiu do corpo. E daí eu falei, meu Deus, se ela mexer essa cortina, eu tô ferrada, que ela vai me xingar, né? Por que que eu não fui pra aula? Mas aí ela, tipo, meio que puxou assim, não me viu. Aí foi por um fininho que ela não me viu. Aí ela foi, tudo, foi pro centro, fez o que ela tinha que fazer, ela voltou. Aí eu bem plena em casa, fingi que tinha recém-chegado, eu deixei minha roupa da aula em cima da cama, né, pra fazer que eu tinha recém-chegado.
Daí ela conversou normal e esse dia ficou por isso mesmo. Ela achou que eu fui na alta. Aí eu contei isso pra ela bem depois. Ai, a situação tá feia sem jeito. Tá feia pra todo mundo. Ai, menos, menos. Aí eu tinha uma fase ali que eu odiava ir Paula. O que você tá querendo dizer com isso, sumido? Não tô te entendendo legal. Oi, Silveira. Não sabe nem ficar sentada, eu não gosto de ficar sentada. Nada. Eu não. Hoje não, eu sou todo dia. Não achei nem dinheiro. É isso aí o significado da coisa. Nossa, vocês falam assim, quem vê eu era o cão, né? Aí, ó, o sumido tá falando a verdade. Eu acho que vocês estão com falta de quando eu era tóxica. Se vocês quiserem, eu volto, não tem problema. Vai ser um prazer. Não era? Nossa Senhora. Vocês não falam nada, né? Só eu que conto a minha história aqui. Já cansei dessa vida. Jantei. Me conte da vida de vocês. Também quero saber. Vida amorosa. Deixa eu ver o que mais. Briga, amizade, trauma também. Sou a psicóloga. Sou uma ótima psicóloga. Fico não, pode contar. Nossa, se eu fosse fazer um tamanho da minha testa, gente. Eu já sofri acidente de carro e fui atropelada. Credo, eu nunca sofri acidente de carro e nunca fui atropelada. Tenso. Eu morro de medo dos dois.
Vai ver que era eu mesmo. No frio da desgraça. A Nick, uma vez eu destronquei o minguinho do meu pé. Aí ela pediu pra mim ir no mercado com ela, eu não conseguia andar direito, ficava igual um saci pulando. Aí ela queria que eu fosse com ela no mercado, eu falei que não conseguia andar e tal. Ela falou, eu te carrego, não sei o quê. E daí ela pegou e nós discutimos na volta. Ela bem odiosa, sabia que eu não conseguia andar, pegou e me largou lá sozinha na rua e me deixou. Eu não conseguia, né, andar, né, porque não conseguia colocar o pé no chão. Aí eu sentei na rua e comecei a chorar. Glória a Deus. Amém. Aí ela me deixou lá sozinha, eu comecei a chorar porque eu não conseguia andar. Mas ela me... Aí, tipo, era bem pertinho da minha casa, o mercadinho. Daí minha mãe disse que perguntou pra ela o que que ela... onde que eu tinha ficado e tal. Daí ela falou que nós tinha brigado, ela me deixou lá na rua. Minha mãe foi me buscar. Ela ficou, ah, é? Vai brigar comigo? Então fique aí, venha pra casa sozinha. É, irmã é um bicho. Eu tinha mais medo da minha irmã mais nova, porque ela era